E tornou o Senhor a chamar Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel. Amém? Pai amado, este momento que estaremos, ó Deus, deitando os nossos olhos e o nosso coração sobre a Tua palavra, pedimos, Senhor, que o Teu doce Santo Espírito venha ministrar às nossas vidas, aos nossos corações, como só Tu, ó Pai, tem poder. Deus, que nesta noite sejamos envolvidos pela Tua palavra, abraçados pela Tua presença, e que possamos ouvir a Sua voz, que possamos ouvir o Seu chamado, que possamos, ó Deus, alcançar aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está chamando, e que nós possamos, ó Deus, tomar um posicionamento, Senhor, e nos colocarmos diante de Ti, Senhor, porque este é um tempo precioso. Esse é o tempo da igreja, é o tempo do mover do Espírito Santo no meio da família de Deus, do povo de Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor tem falado em muitos lugares. Eu sei que o Senhor tem falado a muitos, mas muitos também não têm ouvido a sua voz. Portanto, meu Pai, que esta palavra venha nos provocar, ó Deus. Essa palavra venha nos levar a uma reflexão e a um novo posicionamento. Precisamos disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, era um período dos juízes, e esse período durou 300 anos. E esses 300 anos foram 300 anos muito difíceis, porque o povo não tinha liderança, não tinha governo, e como diz a palavra de Deus em muitos momentos, cada um fazia como achava que devia fazer na sua cabeça, como lhe parecia bem. E este já era o pior momento, e Samuel foi o último sacerdote e profeta desse período, e por isso aqui a palavra de Deus no versículo 1 diz que o jovem Samuel, filho de Ana, aquela mulher que durante 24 anos clamou ao Senhor, orou ao Senhor, para que ela pudesse ter um filho. Foram 24 anos que poderíamos dizer que cabia uma desistência, que cabia uma desesperança, mas Deus ouviu o gemido daquela mulher. Eli a teve como uma embriagada, mas ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Já não clamava, já gemia, mas Deus ouve o gemido. Deus nos ouve. Deus conhece os nossos gemidos. Então, ela ofereceu o menino ao Senhor,
Veja, uma mulher estéril que não tem filhos, e ela, durante tanto pede um filho, e ela fez um propósito com Deus, que se Deus lhe desse esse filho, ela ofereceria esse filho ao Senhor, para que fosse criado no templo, para que fosse iniciado no ofício de sacerdote. Então, ao mesmo tempo que ela pede, ao mesmo tempo que ela quer algo para ela doa o que ela tem de melhor ao Senhor. Isso provoca os nossos corações, porque muitas vezes, meus amados, nós somos tão egoístas. Deus nos dá, mas nós não colocamos à disposição de Deus. Deus tem nos dado uma vida, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado tantas coisas, e às vezes nós não disponibilizamos, não oferecemos a Deus aquilo que Deus tem nos dado. Para uma mulher estéril que vinha sofrendo, que vinha sendo humilhada, que vinha sendo alvo de chacota e de tantas humilhações, agora ela desfrutar, ela aproveitar essa companhia desse filho, seria a coisa mais justa, mas ela queria, ao mesmo tempo, ela também oferecia. Irmãos, isso mexeu muito comigo, essa palavra. Porque hoje, muitas vezes, nós recebemos tanto de Deus e oferecemos pouco. Podemos dar mais a Deus do que temos dado. Podemos disponibilizar mais a Deus. O que é que temos feito para Deus? Ela ofereceu o seu filho para que ele pudesse servir, trabalhar, ser um zelador da casa de Deus, um sacerdote. O que nós temos feito para Deus? Será que nós temos utilizado o que Deus tem nos dado em favor da obra do Senhor, no reino de Deus? Será que nós temos disponibilizado a nossa vida? Você tem dado tempo da sua vida para Deus? Você tem colocado a serviço de Deus, ao dispor de Deus, as coisas que Deus tem entregue à sua vida? E por isso, por esse gesto, nós sabemos que Samuel não veio a ser o primeiro e o último, mas Deus lhe deu mais filhos. É assim, quanto mais a gente retém, menos a gente tem, mas quanto mais a gente serve ao Senhor, mais Deus dá. Mais Deus é favorável a nós. Deus sabia o quanto ela queria, o quanto ela amava ter um filho, o quanto ela gostaria de curtir aquele filho. Então Deus deu uma casa cheia para ela, porque ela foi fiel ao Senhor, porque ela foi amorosa com o Senhor. E aquele jovem agora então já servia no templo perante Eli, ele ajudava Eli. No versículo 1 diz que naqueles dias, estava se chegando ao auge de 300 anos de desordem espiritual. Naqueles dias, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor era o quê? Rara. Versículo 1. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E as visões? Porque eram as formas que Deus falava. Só que a palavra de Deus, a manifestação de Deus, eram raras naqueles dias. Por quê? Tal era a desordem espiritual do povo. O homem se afastou de Deus. E nós estamos falando de um texto cujo ambiente desse texto era o quê? Um templo. A casa de Deus.
Se Deus não estivesse falando naquela época, naquela região, para aquele povo, pelo menos na sua casa, a palavra de Deus deveria ser comum. Mas não era. Samuel, ele estava ajudando nos ofícios, dos ritos, do templo. Ou seja, ele trabalhava na obra de Deus. Mas diz a palavra de Deus que ele não conhecia Deus. Ele estava ali, fazia as coisas, ajudava em tudo. Ele sabia que era para Deus, sabia, mas ele não conhecia Deus. Ele não tinha uma vida com Deus. Ele nunca havia conversado com Deus, ele nunca havia ouvido a voz de Deus. E é assim chocante para nós. Nós temos que repensar que muitas vezes hoje nós vivemos no meio de crentes, no meio de pessoas que se dizem cristãs e que às vezes nesses meios a gente não ouve mais a voz de Deus. A gente ouve bobagem, a gente ouve piada, ouve falando mal dos outros, mas a voz de Deus hoje muitas vezes também tem sido rara. Fala-se de tudo, menos dos oráculos de Deus. E ele não só trabalhava, como ele assistia aos demais sacerdotes, e ele não conhecia. Ele nunca tinha tido essa experiência e nunca viu aqueles que ali estavam tendo esse tipo de experiência. Às vezes, irmãos, nós ficamos pensando sobre o que Deus quer e o que nós... Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós queremos que Deus queira o que a gente quer. Mas quando Deus quer algo que não é o que eu quero, eu não reconheço aquilo como a voz de Deus. Quando a voz de Deus vem me tirar do meu conforto, o tempo não permite, nós temos que ser sucintos. A palavra de Deus diz que certo dia estando deitado, versículo 2, certo dia estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se também já deitado Samuel no templo em que estava a arca, ele estava deitado ali, no lugar onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, então Deus o chama. Deus o chama. Às vezes, irmãos, é muito difícil ouvir a voz de Deus quando nós estamos na nossa zona de conforto. Quando nós estamos deitados, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos no nosso descanso, quando nós estamos no nosso conforto. E Deus esperou vir a noite, vir o descanso, vir o sono, então Deus chama. E Deus chama Samuel pelo nome, ou seja, Deus queria falar com Samuel. E o que a gente vê é que no final ele diz que queria falar com Samuel porque ele já havia falado com Eli e Eli não deu ouvidos. Deus tem falado. Deus continua falando. Os tempos mudaram. Muita coisa mudou, mas Deus não mudou. Deus continua falando. O que muitas vezes acontece é que as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. Estamos no nosso conforto e Deus fala, a gente se sente incomodado e vira para o outro lado. E Deus chama, é como nós falamos de Pedro, quando Pedro foi tocado, ele despertou. O Senhor nos desperta, a gente vira para o outro lado. Eu queria perguntar a você, a pergunta que eu vi, será que eu tenho me despertado quando Deus me chama? Será que eu tenho acordado? E às vezes, irmãos, a gente ouve, ainda sai do culto dizendo assim, hoje Deus falou comigo, mas nada muda.
Deus falou comigo, eu ouvi, eu acordei, eu despertei, mas só que Samuel, ele ouvia, despertava e ele saltava e ia saber o que é que ele queria, porque ele não entendia quem estava falando com ele, ele não conhecia o dono da voz. Às vezes Deus fala e a gente ainda diz assim, ó, Deus falou comigo, mas nós não fazemos nada. Não levantamos a nossa zona de conforto, não mudamos nem a nossa posição na vida, continuamos no mesmo estágio. Mas Samuel, quando ele ouvia, ele dizia, eis-me aqui, e corria para ele para saber, pronto, estou aqui. Deus sabia que ele estava falando com alguém que estava disposto a ouvir, que estava disposto a saber o que era. Ele estava disponível, ele estava pronto. Irmãos, eu fico pensando quantas vezes Deus falou comigo e com você e nós viramos para o lado. Quantas vezes Deus falou, hoje Deus falou comigo. E a gente, Aí terça-feira, domingo Deus falou comigo. Quarta-feira, domingo Deus falou. Quinta-feira a gente não nem lembra mais. E voltamos, continuamos inertes. Continuamos na mesma posição. Mas quando a gente acorda do nosso descanso, da nossa comodidade, a gente, puxa, cadê Deus que não tem feito o que eu estou pedindo? Eu tenho clamado, eu tenho pedido, onde está Deus? A nação estava passando por momentos terríveis. Havia clamor. Muitos pediam a ajuda de Deus, mas o povo não conseguia ouvir a voz de Deus. Porque as suas vidas, os seus pecados, os adultérios, as prostituições que cercavam principalmente o templo do Senhor, impediam que a voz do Senhor fosse ouvida. E o Senhor disse, lá no versículo 13, você vê, ele disse, porque já lhe disse que julgarei a sua casa, falando de quem? De Eli, dizendo para Samuel, julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele ficou sabendo, eu falei com ele, ele ouviu. E ele disse, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Ele escutou, mas não deu ouvidos. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas não damos ouvido. Não nos levantamos, não corremos. E Deus tem nos dado esse tempo. Veja que há uma coisa que diz aqui, que ele se deitou, no versículo 3, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus falou com ele antes que a lâmpada se apagasse. Irmãos, Deus fala conosco na luz. Deus fala na luz. Deus fala na nossa vida enquanto há luz. Porque depois que a lâmpada se apaga, não há o que fazer. Porque não se tem direção nas trevas. E nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. Ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado neste tempo. Deus tem falado neste tempo. Mas sabe, irmãos, fazemos parte de uma geração que pensa que está tudo muito bem. E esse é o grande perigo, que quando a gente pensa que está tudo bem, que sobrevém as coisas. E nós vemos, irmãos, que quando Eli entendeu, precisou acontecer 3 vezes. Eli estava tão desacostumado a ouvir a voz de Deus. O velho crente Eli já estava tão desacostumado de ouvir a voz de Deus, que por 3 vezes ele mandou o menino deitar. Às vezes, irmãos, a gente vai ficando crente velho e a gente acha
que conhecem a Deus e já não estão mais ouvindo a voz do Senhor. Até que ele se toca e fala assim, olha, se você ouvir essa voz de novo, então diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque ele sabia, ele entendeu que era o Senhor que estava falando com o menino, que era Deus que estava querendo tratar com o menino. Talvez ele tenha se lembrado da sua primeira experiência quando Deus veio a ele, ele não conhecia aquela voz, e ele teve a experiência com Deus. E ele ensinou o menino, olha, diga assim, fala, Senhor. Ou seja, ele é o Senhor, ele é a autoridade, ele é o dono da voz. Porque o teu servo, ou seja, o teu posse, o teu servo, aquele que se disponibiliza a fazer, ouve, prontidão em obedecer. Mas é interessante que quando novamente Deus fala, no versículo 10, com Samuel, como é que Samuel respondeu? Ele respondeu exatamente como ele falou, amém? Não, ele disse, fala, porque o teu servo ouve. Ele omitiu o Senhor. Ele omitiu o Senhor. Ele não conhecia, ele não sabia que aquele que falava com ele era o Senhor da vida dele. O Senhor é aquele que o deu a sua mãe, o Senhor que lhe deu a vida, o Senhor que lhe deu o crescimento. Saiba que na sua vida você tem um Senhor, irmão. Nós, hoje, como cristãos, nós nos achamos muito donos da nossa vida. Muitas vezes queremos nos autopastorear. Queremos andar por aquilo que nós achamos, por nós seguimos. Irmãos, você tem um Senhor, você tem um dono. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E Deus fala com aqueles que querem ouvir Ele. Deus fala com aqueles que querem ouvir, que querem fazer, aqueles que estão prontos a se levantar. Dessa vez ele não precisou, porque ali mesmo onde ele estava, ele falou assim, fala, e diz a palavra de Deus, verso 10, então veio o Senhor, e ali esteve presença. Irmãos, ouvir a voz de Deus e ter a presença de Deus na nossa vida é tudo que nós precisamos. Nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos muitas coisas neste mundo e nessa vida. Todos os dias, ouvimos noticiários, ouvimos isso, ouvimos aquilo, ouvimos muitas notícias que mexem com a gente, influenciam a gente. Irmãos, mas quem fala e quem tem que falar e quem tem autoridade e voz na sua vida é Deus. E todas essas vozes se calam perante a voz do Altíssimo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Nós não estamos entregues à própria sorte. Nós somos o povo de Deus, nós estamos nas mãos do Senhor. E o que nós queremos é agonia, insegurança, tristeza, medos, receios. Chega disso. Vamos ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, porque o teu servo te ouve. Eu quero ouvir. Eu sou teu servo. Fala comigo. Eu quero orar com você nesta noite, pedindo ao Senhor que fale comigo e com você. Que nós tenhamos uma vida em Deus. Esteja você onde estiver. Esteja você como estiver.
nós podemos levantar a nossa voz e dizer, Senhor, fala. Tem gente falando coisas aqui, tem pessoas falando coisas ali, tem notícias preocupantes vindo desta direção. Senhor, estou ouvindo rumores no meu trabalho, estão falando isso, estão falando aquilo, estão falando tanta coisa, eu tenho ouvido tanta coisa. Oh, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, porque eu quero ouvir a sua voz. Me ajuda, Senhor. O sono da falta de fé, o sono da decepção. Me acorda, Senhor. Me desperta, Senhor. E quando o Senhor me chamar, eu quero ouvir a sua voz e quero levantar e correr ao seu encontro e dizer, Senhor, fala, Senhor. Pode falar, porque eu vou ouvir. E a sua vontade será a minha vontade. O seu querer será o meu querer. Meu Deus, abençoa, meu Pai. Minha vida, minha casa, meu coração, Senhor. Senhor, perdoa-nos daqueles momentos que o Senhor falou e eu não tive coragem de reagir. Sim, eu ouvi a sua voz, sim, eu entendi a sua voz, a sua palavra. Eu sabia que aqueles que nunca tiveram uma experiência com essa voz, fala, Senhor, porque há filhos teus que querem te ouvir, há filhos que estão esperando a sua voz para fazer a sua vontade. Fala, Deus. Nós cremos em Deus que fala, um Deus que fala no nosso coração, um Deus que fala na nossa vida. Oh Deus, vamos ficar de pé. Queremos ouvir a sua voz. Ajuda-nos, Senhor. Acorda-nos, desperta-nos, ó Deus. De Jesus, ó Deus, que essa seja uma semana abençoada, debaixo da tua graça.